2 pessoas foram presas ontem à noite na França, suspeitas de terem participado do roubo do Museu do Louvre. Um dos homens estava prestes a embarcar para a África, um destino muito conhecido dos ladrões de joias. Por ano, em todo o mundo, os prejuízos com esse tipo de crime chegam a 30 bilhões de reais. Em 7 dias, mais de 150 amostras de DNA foram coletadas na procura pelos 4 homens que roubaram as joias da coroa francesa no museu mais visitado do mundo. Entre os itens roubados está um conjunto de diamantes e safiras que foi usado pela bisneta de Dom Pedro II, imperador do Brasil no século XIX. Também foram levados broches e uma tiara de pérolas que pertenceram à imperatriz Eugênia. Uma coroa com diamantes e esmeraldas, usada pela imperatriz Maria Eugênia, mulher de Napoleão III, foi deixada para trás durante a fuga. A direção do museu disse que o objeto vai poder ser restaurado. Na fuga, um dos ladrões deixou para trás um colete de uniforme que servia de disfarce. Dá para ver neste vídeo de apenas 30 segundos como os 2 assaltantes deixaram o museu. A polícia informou que encontrou material genético na peça. Uma mega operação com cerca de 100 agentes está em andamento no país. A porta-voz do governo disse que não há risco zero em qualquer museu do mundo e que o governo espera o fim das investigações. Por causa do roubo, o Louvre fechou as portas para o público durante 3 dias. A reabertura foi na última quarta-feira, mas a Galeria Apolo, onde aconteceu o crime, segue interditada por tempo indeterminado. Essa família de Fortaleza soube do roubo quando chegou a Paris. A gente estava ansioso, mas deu tudo certo, eu achei super tranquilo. Apesar das restrições, essa outra turista de Santa Catarina conseguiu fazer um vídeo de dentro do museu, na porta da Galeria Apolo. A gente está aqui no cenário do maior crime da história da atualidade. A gente queria muito ver os objetos da realeza, etc., mas estava fechada. Toda a parte da Apolo estava fechada. As 8 peças roubadas ficavam a cerca de 250 metros do famoso quadro de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. A obra que também já foi levada do museu debaixo do braço. Em 1911, um ex-funcionário queria uma obra italiana e resolveu levar a Mona Lisa por ser pequena. Os criminosos entraram por aquela janela na parte do museu que fica virada aqui para o Rio Sena. A direção do próprio Louvre admitiu que a sacada não tem cobertura das câmeras de segurança, uma falha grave que facilitou o crime. A diretora do Louvre, Laurence Descartes, admitiu que faltou investimento no museu e que está solicitando novas medidas de segurança. Vamos solicitar mais segurança das imediações do Louvre. Por exemplo, colocar barreiras para impedir que os veículos estacionem diretamente ao lado dos prédios do museu. Talvez seja prudente também instalar uma delegacia de polícia dentro do próprio museu. Outro problema é o número de agentes de segurança. O Louvre perdeu 200 profissionais nos últimos 15 anos, enquanto o número de visitantes aumentou em 50%. Se você perde um efetivo desse montante, aí você fica realmente fragilizado. O ponto da calçada, onde dá para ver a janela que foi arrombada, virou atração turística. As autoridades aqui da França trabalham com 2 hipóteses. O roubo teria sido encomendado por um colecionador ou os criminosos têm a intenção de retirar as pedras preciosas para serem revendidas em outros países. As autoridades não descartam a participação de funcionários do museu. E milhares de pessoas em todo o mundo tentam entender como esse roubo aconteceu em plena luz do dia no museu mais famoso do mundo, na capital francesa.
E aí no Brasil, o repórter Ari Peixoto mostra que tipo de segurança seria ideal para os museus de acordo com os especialistas e o que levou aos roubos mais famosos do país, o da Chácara do Céu em 2006 e o do MASP em 2007. Criar um esquema de segurança para um museu é uma tarefa difícil e exige um estudo detalhado, porque não é só pensar em alarmes, câmeras e sensores de movimento no interior do prédio. Na verdade, o planejamento de um especialista começa bem antes. Começa aqui, do lado de fora do museu. A gente começa do perímetro, do muro, do terreno, da edificação, da fachada, vê portas, vê janelas, depois a gente vai para dentro, colocar os alarmes, colocar todos os dispositivos necessários e depois ainda tem que treinar a equipe. O bibliotecário, o museólogo, todo mundo tem que colaborar com a segurança. Não são só os vigilantes. Kátia Rovaron já fez projetos de segurança para museus em mais de uma dezena de cidades no Brasil. Ela diz que não existe um projeto padrão que sirva para todos os estabelecimentos. Porque a gente tem muitas variedades de museu, né? Você tem prédios modernos, você tem prédios antigos, você tem hospital que virou museu, você tem escola que virou museu, faculdade que virou museu. Então, assim, você tem que pensar na construção que você tem, no tipo de acervo que você tem para poder montar um plano específico. Era uma sexta-feira de carnaval e os ladrões aproveitaram a passagem de um bloco em frente ao museu que estava com poucos seguranças e alguns visitantes. Trancaram todos numa sala e levaram 4 telas. Foi fácil fazer o roubo, disfarçar, sair, levar as obras que até hoje não foram recuperadas, né? Então, sim, são vulnerabilidades. São acessos vulneráveis que precisam ser tratados. O quadro da Chácara do Céu eles tiraram da moldura, enrolaram, passa em qualquer mala, passa em qualquer lugar, né? As obras A Dança, de Pablo Picasso, Os 2 Balcões, de Salvador Dalí, Marinha, de Claude Monet e Jardim de Luxemburgo, de Henri Matisse, avaliadas em mais de 50 milhões de reais, nunca foram encontradas. Para onde foi, ninguém sabe. Ele não vai para o mercado, porque essas obras são automaticamente cadastradas na Interpol, né? Então a Interpol ela tem centenas de obras roubadas cadastradas. De acordo com dados de uma associação internacional que pesquisa roubos de obras de arte, o prejuízo com este crime pode chegar a 6 bilhões de dólares por ano, aproximadamente 30 bilhões de reais. E a taxa média de recuperação de obras roubadas raramente ultrapassa 30%. E ainda assim, reaver joias, quadros, livros levados pelos criminosos pode levar bastante tempo. Mas há exceções. O MASP é uma delas. 2 quadros roubados do museu no dia 20 de dezembro de 2007 foram recuperados uma semana depois. Retrato de Suzanne Bloch, de Pablo Picasso, e o lavrador de café de Cândido Portinari estavam numa casa em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. 3 pessoas foram presas. Kátia também estudou o caso do roubo do MASP e viu que a fragilidade na segurança foi decisiva. Levantaram uma porta de aço, mas assim, foi numa troca de guarda, né? Troca de vigilância. Foi um momento que era mais fácil fazer. Conversei pela internet com Cris Marinello, diretor executivo de uma organização especializada na localização e recuperação de obras de arte roubadas, que trabalha com as forças de segurança em todo o mundo. Cris chamou de genial o plano dos ladrões pelo ataque em plena luz do dia, simulando uma obra e se vestindo como se fossem operários. Para ele, o tempo ideal para recuperar as joias já passou, porque a esta altura, os criminosos estão tentando sair da França e conseguir o maior lucro possível com os objetos. Get out of France. Eles provavelmente vão levar os diamantes para países como Bélgica, Israel ou Índia, diz o Cris. Or even India. E as pedras nem seriam revendidas no mercado paralelo, porque como não estão marcadas a laser, podem entrar no mercado de diamantes legítimos. Legitimate diamond market. Cris Marinello diz ainda que pessoas que invadem e roubam museus deveriam ser enquadradas pelo crime de terrorismo cultural e hereditário. Ele também alerta que os governos não devem cortar o financiamento para os museus, porque eles são os guardiões de cultura para as futuras gerações. For future generations.
Diante da repercussão do roubo das joias no Louvre, a especialista faz um alerta. A gente se atém muito a obras de arte valiosas, né? Mas o Brasil ele tem um acervo que sai muito, né? São artigos indígenas, arqueológicos, que ninguém dá valor, talvez, mas tem um desfalque muito grande de museus regionais por ali, né? Pelo norte, pelo nordeste, quando a gente visita, são muitas obras que saem, vão para a Europa, vão para o exterior, né? Sem dúvida, um assassinato cultural, um dos mercados clandestinos mais lucrativos, por isso tamanha ousadia.